nós temos 5 cores diferentes: vermelho, amarelo, azul, branco e preto. Esse azul é o azul ultramar, um azul bem no tom violeta. Ele é um azul brilhante, um azul muito bonito. E aqui o amarelo escuro. Você mistura um pouquinho de água, que a maneira de misturar a tinta acrílica é com água. Você pode, depois que fizer as misturas, se você quiser, olha, ela fica bem cremosa quando coloca água. Tá vendo? Bem fácil de aplicar assim. Se você quiser misturar uma quantia maior, é o que eu faço. Eu misturo uma quantia maior e coloco em potinhos. Assim, você põe, tampa, fecha. Ela não vai secar, porque você precisa, depois que usar a tinta, sempre tampar ela, porque ela seca muito rápido. Você vai tampar e vai usar por muito tempo, sem ter que ficar fazendo as misturas de novo. Se não, você pode, se você for fazer uma quantia muito pequena de trabalho, quiser misturar na hora, também pode. Olha, aqui eu tenho amarelo, vou pegar só um pouquinho de azul. Quando eu misturo bem pouco azul com o amarelo, eu tenho um verde bem quente. Olha, aqui um verde quente. Se eu colocar uma quantia um pouquinho maior de azul, vai esfriando o verde. O azul é uma cor fria, o amarelo é uma cor quente, então ele vai esfriando, vai dando uma diferença. Mais um pouquinho. Quanto mais eu coloco azul, ele vai ficando mais frio e mais escuro. Olha, um verde mais escuro aqui então. Se eu quiser clarear esses tons, eu vou colocar o branco. Deixa o branco aqui separado. Mais um pouquinho de água, porque ele é bem durinha a tinta. Então vou pegar um pouquinho de branco aqui. Olha, ele vai dando uma boa clareada. E é um verde mais friozinho, verde claro, só que frio. Se eu quiser um verde claro, quente, eu misturo mais amarelo. Põe mais amarelo, fica mais quente. Vou colocar mais um branco aqui. Vê a diferença. Esquentou bastante. Agora, se eu dou uma lavadinha no pincel, para não misturar as cores. Se eu pegar o azul puro com o branco, então eu vou ter um azul mais claro. Aqui uma pincelada de azul mais claro. Lindo esse azul. Aqui ele natural. Põe um pouquinho mais de água. Opa! Limpar o pincel. Senão ele mistura e vai dar uma cor diferente. Aqui um pouquinho de água. Um pouquinho mais. Mais escurinho. Se quiser bem clarinho, então mais claro. Quanto mais claro, mais branco. Vai ficar um tom bem suave. Ele é um tanto avioletado. Muito bonito ele fica na pintura. Agora vamos fazer uma mistura diferente. Vamos misturar o amarelo com o vermelho. Vamos ver o que nós vamos obter. Antes disso, deixa eu mostrar só então os tons também de amarelo com branco, já que eu misturei o azul. Um pouco de branco, e bem sujinho aqui. Vou tirar aqui um pedacinho com esse amarelo. Aqui é um amarelo bem clarinho, amarelo mais escuro. Pronto. Limpa sempre o pincel, porque todo o restinho de tinta que tiver, ele vai alterar a cor. Às vezes a gente quer mesmo que a cor fique mesclada com outras, mas nesse caso aqui, como estamos vendo só a mistura, o que vai acontecer, é bom a gente deixar puro. Então vou pôr amarelo. E esse vermelho. Esse vermelho aqui é o vermelho mais escuro, ele chama vermelho China. Se você pegar o vermelho China e colocar só um pouquinho de amarelo aqui nele, ó, vermelho
e amarelo. Mais vermelho, menos amarelo. Ele vai dar um vermelho mais claro. Vai ser vermelho ainda, não vai chegar a ser laranja, vai ser um vermelho, só que bem mais claro. Veja, deu uma boa clareada. Então aqui eu vou dar uma pincelada com esse vermelho, ó, clareado. Vou mostrar como ele era antes, que era um tanto mais escuro. Se você misturar esse vermelho China, que é um vermelho escuro, com um pouquinho de preto, bem pouquinho preto, vou colocar a linha. Então aqui, ó, o vermelho China, aquele que a gente não tinha misturado, um pouquinho de preto. Preto demais. Tem que ser bem pouco mesmo. Vou o pincel para não vir muito escuro. A linha, aqui o vermelho. Só um pouquinho de preto. Ele vai ficar uma cor vinho. É muito bonito. O vinho, eu gosto bastante de usar ele, uma cor tão elegante. Veja, ele é um tom mais escuro já do que o vermelho China. E se você misturar essa cor aqui, esse amarelo claro, que era mistura de vermelho claro, que era mistura de amarelo com o vermelho, mais amarelo, que dá um amarelo claro aqui então, né? Tem um amarelo clarinho. Eu vou misturar com um pouco de preto, esse amarelo claro aqui. Se você for comprar essa tinta pronta, ele vai se chamar vermelho francês. Eu vou pegar bem pouquinho preto, só uma pontinha. Põe aqui do lado para ver se é suficiente. Aqui você vai ter uma cor café. Café. Prontinho. Agora vamos ver então outras misturas que a gente pode fazer. Esse vermelho, vou pegar uma outra bandejinha. Esse vermelho que você tem aqui, se você misturar o branco, você vai ter o rosa. Para clarear o vermelho mesmo, quando você quer clarear um vermelho de verdade, vermelho mais claro, então você coloca amarelo, certo? Ó, sempre uma cor mais clara, vermelho bem claro. Se você quer um rosa, você não pode misturar amarelo, você tem que ter o vermelho mesmo com o branco, um tom rosa. Aí você tem um rosa. Aí vai ter um rosa mais escuro, um rosa mais claro, se você colocar mais branco. Olha aqui, um tom rosa. Você pega um rosa mais claro e coloco mais branco. Agora, o vermelho com um pouco mais de amarelo. Vamos ver o que acontece. Põe aqui um pouco de amarelo, aquele mesmo vermelho e bastante amarelo. O que nós vamos ter aqui? Aqui. Aqui a gente vai ter um laranja. Ele pode ser um laranja bem escuro, que é menos amarelo do que o laranja claro. Então, para clarear o vermelho, para sair do vermelho bem escuro e chegar até o amarelo mesmo, você vai, amarelo escurão, você vai acrescentando amarelo. Mais um pouquinho de vermelho, senão nem fica laranja, fica um amarelo mesmo. Tanto mais claro. Aqui, mais um pouquinho. Mais claro ainda. Diferente desse outro aqui que é o amarelo mesmo. Olha. Até que você chegue num ponto que vai ser praticamente amarelo. O que acontece se você misturar
branco com essa cor laranja, você vai se encantar de fazer essa experiência. É uma descoberta muito gostosa. O papel que eu uso aqui é um papel simples, olha, uma folha comum, e você pode fazer muitas tentativas, experiências, ver o que você vai obter nessas misturas. Eu estou dando só uma dica mesmo, uma coisa ou outra, para você já acelerar, a partir já de um ponto. Aqui eu estou misturando aquele laranjado, fazer mais um pouquinho de laranja, e misturar ele no branco. Ver o que nós vamos ter aqui, ó. O branco, ele é uma tinta opaca, então ele vai ficar, tudo vai ficar sem ser translúcido. Quando você pintar em cima de uma outra cor, ele vai ter um poder de cobertura maior. Essas outras tintas que não tem branco, elas são translúcidas, elas se misturam com as outras tintas de baixo. No curso, no decorrer do curso, você vai fazer trabalhos e você vai aprender como é que isso funciona na prática mesmo. Agora é só para você tomar conhecimento desses procedimentos. Vamos trocar aqui, pegar uma nova. Vamos misturar agora os tons de violeta. Então, para obter um violeta, eu ponho azul e vermelho. Mais azul e menos vermelho. Esse é um violeta bem bonito mesmo. Aqui, vermelho. Aí ele não fica muito forte. Um tom de violeta aqui. Colocar um pouquinho mais de vermelho, vai ficar um violeta mais forte ainda. Vê? Um tanto mais forte. Lava o seu pincelzinho. E os tons de terra, que são tons muito usados. Como é que eu faço um tom de terra? Tom de terra eu continuo com o mesmo vermelho, por mais um pouquinho, com azul e com amarelo. Então, um tom que é muito usado é o amarelo ocre. Então você pega amarelo ocre, como o nome mesmo fala, é amarelo, né? Então você pega bastante amarelo e uma pontinha de cada um. Pontinha de vermelho, vai dar uma laranjada aqui, e um pouquinho de azul. Você vai misturando até você ver que está um tom de terra. Misturar cores, mesmo na tela, é isso aí, é você ir colocando e experimentando, ver o que acontece. É uma grande experiência. Já ficou um tom de terra aqui, tá vendo? Olha, um pouquinho de cada um, e essa tonalidade você vai estabelecer. Aqui na verdade não ficou amarelo ocre, ficou um tom de terra mesmo. Então como é que a gente clareia, tá vendo? Um tom de terra. Se eu quiser mais claro, eu ponho mais amarelo. Um pouquinho que a gente põe de diferente já muda a cor. Vou lavar e pôr mais amarelo ainda, aí vai ter o amarelo ocre. Que é um tom de amarelo um pouco puxado para terra. Vê a diferença entre o amarelo ocre e o amarelo comum? Ele é puxadinho para terra. Vamos misturar agora um pouquinho de vermelho nesse tom de terra. Tudo que as pessoas falam, os livros falam sobre uma cor queimada. Uma cor queimada é uma cor que você mistura vermelho. Vermelho é a cor do fogo. Então, olha, para você obter, você vai misturando azul, vermelho e amarelo. Tem um tom de terra, que é mais queimado, põe vermelho. Ele vai ficar um terra bem escuro e avermelhado. Aqui, a diferença. Então, esse aqui é o tom de terra queimado e esse outro, o terra natural. Se eu pegar um pouco de branco e misturar
com vermelho e amarelo, eu vou obter um tom de pele. Aqui branco, põe um pouquinho de água, bastante branco no caso, mais branco do que as outras cores, amarelo, aí vai dar um amarelinho claro, um pouquinho de vermelho, mais amarelo. Você sempre deixa assim um pouquinho do lado, se você for fazer uma mistura e quiser uma cor especial, e põe só um pouquinho e vai experimentando. Vamos ver que tom nós tivemos aqui, ó. Aqui, tom de pele. Se você quiser um pouquinho mais rosada, vai acertar um pouquinho mais de vermelho. E, se você quiser um pouquinho mais clarinha, colocar um pouco de branco. Certo? E a cor preta? A cor preta é uma cor bastante interessante. Nós podemos produzir muitas tonalidades diferentes utilizando o preto. Aqui tem o preto, aqui o branco. Eu vou fazer aqui um cinza. Misturar preto e branco para fazer cinza. Então você põe bem mais branco do que preto aqui. Só uma pontinha de preto. O cinza. Se quiser mais claro ou mais escuro aqui primeiro, ó. Bem escuro. Vou fazer um bem clarinho, misturando branco nesse primeiro aqui. Pronto. Agora olha que interessante, se você tem um pouco de amarelo e mistura com preto, ele vai dar um esverdeado. Olha, aqui é um tipo de verde, amarelo e preto. Se puser branco, ele vai clareando e acinzentando. Mais branco, mais clarinho. Esse tom de verde cinzento, ele é uma cor para você fazer os olhos relaxarem numa pintura. Tudo que você coloca cinza fica mais relaxante, fica menos vivo, não chama tanta atenção e fica mais relaxante. Aqui você tem então uma quantidade de tonalidades e de cores bastante grande para você poder trabalhar seus quadros. Se você desejar comprar essas tintas, você pode comprar também. Mas o importante é você saber sempre o que é que você consegue. Qual a cor que você vai conseguir se você for misturando na tela as tintas. Você precisa estar sempre antecipando que cor você vai obter lá na frente, sabendo que uma quantidade maior de uma cor vai obter um resultado. Se você colocar menor, vai obter outro. Você vai economizar muito tempo na sua pintura e produzir um trabalho muito mais bem feito se você souber qual é o resultado de uma cor com outra e a quantidade dessas cores que você vai precisar. O interessante seria você agora pegar um papel. Agora que você viu qual é a maneira de se fazer tonalidades diferentes, matizes diferentes, pega um papel e faça essa experiência. Pegue suas tintas, misture e veja quantos matizes diferentes você consegue. Até a próxima aula.